Para transplantes de órgão, é necessário que seja declarada a morte encefálica da vítima. Porque com a morte encefálica você vai ter uma situação melhor de amparo dos seus órgãos internos para vir a repassar para um doador posteriormente. Então, primeiro ponto, morte encefálica tem que ser confirmada. Né? Vamos falar assim para todo mundo, que eu sei que nem todo mundo é da área ou jurídica ou da área médica, conseguir entender. Morte encefálica não é uma morte tão comum no campo das mortes violentas atendida pela perícia. Geralmente se dá por outras causas mortes. Mas, repito, como a gente atende muito acidente doméstico, isso pode acabar acontecendo. Então, primeiro ponto, tem que ter uma morte encefálica. Se a pessoa foi socorrida com vida, como foi o Gugu liberado, e no hospital foi declarada essa morte encefálica, dá para se fazer todo o procedimento para transplante de órgãos de forma imediata, como tem que ser. Isso tem que ser um evento que se começa logo após a morte, com a identificação de possíveis receptores desses órgãos, quais órgãos serão transplantados, a retirada deles, a lavagem, a desinfecção desses órgãos e o devido acondicionamento deles. Para cada órgão do corpo tem um tempo limite, um tempo isquêmico limite para que aquele órgão sobreviva antes de ir para um receptor. Alguns com 4 horas, outros com 12 horas e outros chegando até 24 horas. Pouquíssimos são os órgãos, são as estruturas teciduais que podem ser transplantadas quando a morte não é encefálica, quando a morte é cardíaca, por exemplo, como é com as córneas, como é com a pele, mas isso restringe muito a possibilidade de doação, porque ficam órgãos muito específicos. Então, a maior parte dos órgãos, rins, coração, pulmões, fígado, são transplantados quando se tem uma morte do tipo encefálica. Muitos dos meus alunos falam assim: professora, às vezes eu tenho medo. E aí eu tô falando da visão deles e é que eu escuto muito. Do meu parente morrer, ter que ir ao IML e de repente tirarem os órgãos dele lá. Tipo, como se insinuassem que acontecesse um tráfico de órgãos. Mas aqui eu falo para vocês, gente, para um órgão ser transplantado, primeiro, precisa que a família autorize. Segundo, precisa de pré-requisitos muito específicos, como a morte encefálica, por exemplo, e isso tem que ser de forma rápida. Quando uma pessoa morre e vai ser levada ao IML, primeiro, a necrópsia só vai acontecer, segundo o Código de Processo Penal, no mínimo 6 horas após esse óbito. Claro, se não tiver nenhum outro elemento que permita que essa necrópsia seja antecipada em virtude da evidência da morte, tá? Então, com 6 horas de espera, os órgãos já estão apodrecendo, não estão mais em situações ideais de transplante. Segundo, antes de um corpo ir para o IML, ele passa por uma perícia de local de crime, o que vai demorar ainda mais para que aquele corpo chegue ao IML. E isso vai dando sequência às fases de decomposição cadavérica. Então, gente, é muito difícil. Primeiro, por não ter uma morte encefálica, geralmente atendida em nível de perícia de local de crime. Segundo, pela demora diante de todas as fases que se passa o acionamento da polícia, a realização da perícia de local e o translado até o IML, para que se tenha um tempo hábil para que se ocorra um transplante. E ainda mais depois disso, ainda contactar a família. Muitas vezes a vítima está com identidade ignorada. Se espera para que uma família vá lá reconhecer o corpo. Então veja, se torna inviável utilizar esses órgãos ali à luz do IML. Mas quando a vítima morre no hospital, se a morte é violenta, tem por obrigação ter que ir ao IML depois. Mas antes disso, se ela preenche os pré-requisitos do transplante de órgão e se a família autoriza principalmente, primeiro vai se dar prioridade à retirada desses órgãos para que depois seja encaminhada ao IML para se ter uma necrópsia.